Olá, meninos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de classe de palavras e hoje vamos falar sobre numerais. Vejamos, quando nós estamos na morfologia, que é a parte da gramática que é, digamos assim, responsável por estudar a formação das palavras, nós entendemos que dentro da morfologia existem as classes de palavras. Dessas classes de palavras, nós já estudamos sobre o substantivo, que é quem nomeia coisas, objetos, pessoas, lugares, etc. Nós já estudamos sobre o adjetivo, que tem a função de caracterizar o substantivo, caracterizar as coisas, os objetos, os seres. Nós já vimos o artigo, que é o responsável por acompanhar o substantivo, empregando a ele, digamos, determinando o substantivo em relação ao gênero feminino e masculino e ao número singular e plural. Hoje nós vamos estudar o numeral, que indica quantidade ou posição do substantivo, tá bom? Inicialmente, vou convidá-los a entender o que é o numeral. Vamos ver o conceito. É a classe de palavra variável. É variável porque ela é flexionada em número. Quando eu falo em número, eu falo de singular e plural. E gênero, quando eu falo de masculino e feminino. Então, o numeral, ele varia em número e gênero. Encarregada de determinar a quantidade de pessoas, objetos ou o lugar ocupado numa dada sequência. Em outros termos, o numeral é a palavra que indica, em termos numéricos, um número exato ou a posição que tal coisa ocupa numa série. Vamos ver exemplos de numerais. Ontem eu comprei 2 blusas. O numeral 2 aqui traz na ideia de quantidade. Minha casa é a segunda casa do lado direito. O segundo aqui traz na ideia de posição. Você acredita que eu recebo o dobro no meu novo emprego? Traz na ideia de, o dobro aqui, traz uma ideia de multiplicação. Quero apenas metade desse sanduíche, trazendo uma ideia de fração. E o semestre está quase acabando, trazendo uma ideia de coletivo, tá bom? Esses são os numerais. Os numerais são classificados em 5 tipos. Eu tenho um numeral cardinal, nós temos o ordinal, temos também o multiplicativo, o fracionário e o coletivo. Vamos falar sobre cada um deles? Bem, primeiro deles eu vou falar sobre o cardinal, que é aquele que indica uma quantidade determinada de seres. 1, 2, 3, um caderno, 2 cadernos, 3 cadernos e etc. O ordinal dá a ideia de ordem, posição, que você ocupa numa determinada série. Por exemplo, o primeiro colocado, o segundo colocado, o primeiro lugar, o segundo lugar, e etc. A primeira casa, a segunda casa. Então, observe que tem a ideia de posição que é ocupada. O multiplicativo traz a ideia de multiplicação, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Eu tenho uma caneta, o dobro de canetas, quer dizer que essa caneta foi multiplicada por 2. Eu tenho uma caneta, o triplo de canetas, quer dizer que essa caneta foi multiplicada por 3. Então, o multiplicativo traz a ideia de multiplicação, quantas vezes foi aumentado. Já o fracionário traz a ideia de divisão. Em quantas partes a quantidade que eu tinha foi dividida. Meio, terço, ok? Então, se eu pego metade, eu peguei uma laranja e dividi ao meio, eu tenho metade. Peguei uma laranja e dividi em 3, eu tenho um terço. Peguei uma laranja e dividi em 4, eu tenho um quarto. Ok? Então, essa ideia aí de fração, um terço, um meio, um quarto, um quinto. É você pegar algo e dividir, né? Vou pegar uma laranja e dividir por 2, um meio. Vou pegar uma laranja e dividir por 3, um terço. Já os coletivos se referem aos numerais que, no singular, observe, indicam o conjunto de algo, definindo o número exato de seres que compõem esse conjunto. Por exemplo, quando eu falo em semestre, estou falando para vocês que é um conjunto de 6 meses.
Quando eu falo em dúzia, estou falando para vocês que é o conjunto de 12 coisas. Se eu falo em cento, é o conjunto de 100 coisas, não é? Novena são 9 dias, uma quinzena, 15 dias, e assim sucessivamente. Esses são os coletivos. Até o momento, tudo que eu falei para vocês é muito fácil, muito simples. Vai complicar um pouquinho agora quando vamos falar de flexão, porque os numerais, eles têm algumas regrinhas básicas em relação à flexão de gênero e de número. Por exemplo, alguns numerais, eles podem ser flexionados em gênero, alguns, não são todos. No caso, alguns numerais possuem o masculino e o feminino, possuem o singular e o plural. Já outros numerais são invariáveis, eles não sofrem nenhum tipo de flexão. Vamos ver? Vamos começar pelos numerais cardinais. O que acontece? Alguns numerais cardinais variam em gênero. Por exemplo, eu tenho o numeral 1, eu posso dizer uma, não é? Umas e etc. Porém, se eu tenho o numeral 2, eu tenho 2, eu posso dizer duas, sofre a flexão aqui de gênero e sofre a flexão também de número, não é? E quando chego às centenas, a partir de duas, por exemplo, centenas, aí eu tenho 200, 200, 300, 300, 400, 400. Então, observe que elas sofrem essas flexões aí. Os cardinais 1 e 2 e a partir das centenas, tá bom? Já alguns numerais cardinais variam em número, apenas em número. Eles não fazem a flexão de gênero. Por exemplo, milhão, milhões. Sofreu apenas a flexão aí de gênero, não, de número. Não teve a flexão de gênero. Não tem a questão do masculino foi para o feminino. Não, ele estava no singular, milhão, e foi para o plural, milhões. O mesmo acontece com bilhão e bilhões, trilhão e trilhões. Ok? Os restantes são invariáveis. Então, vamos lá. Tirando o numeral 1, 2, as centenas, a partir de 200, milhão e bilhão, trilhões, os demais são invariáveis. Ou seja, não vão se flexionar nem em número e nem em gênero. Vi 4 meninas. 4. Observe que meninas está no plural e é uma palavra feminina. Mas o numeral 4 ele não pode se flexionar. Ele é invariável. Vi 4 meninos. Mesma coisa. Ele não varia. Estou precisando de 20 folhas. Observe que folhas é um substantivo feminino e está no plural. Porém, o numeral 20 ele não vai se flexionar. Estou precisando de 20 lápis. Lápis substantivo masculino está no plural. Porém, não, o numeral 20 aqui não sofre flexão, porque ele é invariável, tá bom? Então, os cardinais que vão variar 1, 2, as centenas a partir de 200, 1 milhão e 1 bilhão e etc. Ok? E nos ordinais, quem é que sofre flexão? Os numerais ordinais variam em gênero e número. Aí, os ordinais, vou dizer para vocês, todos eles sofrem flexão, tanto de gênero como de número. Ou seja, eles tanto vão se flexionar do masculino para o feminino, como do singular para o plural. Ele foi o primeiro, observem que está no masculino singular. Ela foi a primeira, está no feminino singular. Eles foram os primeiros, está no masculino plural. Elas foram as primeiras, está no feminino plural. Então, os ordinais sofrem flexão de gênero e de número, todos. Já os multiplicativos são invariáveis, enquanto substantivos. Porém, eles variam em gênero e número quando funcionam como adjetivos. Aí nós vamos ter que entender quando que um numeral multiplicativo funciona como substantivo e quando ele funciona como adjetivo. Digamos assim, ele vai ser substantivo quando a gente estiver nomeando alguma coisa.
e ele vai ser adjetivo quando ele estiver qualificando essa coisa, não é assim? Então, veja, essa nova situação tem o duplo da importância da situação anterior. O duplo da importância, observe, essa nova situação tem o duplo da importância da situação anterior. O duplo aqui, duplo, é o meu numeral multiplicativo. Está acompanhado do artigo masculino. Ou seja, está na função de substantivo. Toda palavra acompanhada de um artigo funciona como um substantivo, não é assim? Para transformar uma palavra de uma classe para outra, eu tenho que fazer o quê? Colocar um artigozinho. Colocou o artigo atrás dele, ele passa a funcionar como substantivo. Então, o duplo aqui é um substantivo, está acompanhado do artigo. Essa nova situação tem dupla importância em relação à situação anterior. Dupla aqui, ó, funciona como adjetivo. Essa situação tem dupla importância, está se referindo à situação, tá bom? Ou seja, está qualificando a palavra situação. Funciona como adjetivo. Então, neste caso, quando adjetivo, observe que ela foi para o feminino, para concordar com a palavra situação, que é uma palavra, que é um substantivo feminino, tá bom? E os fracionários? Eles variam em gênero e em número, conforme o numeral cardinal que os antecede. Então, eu tenho um número fracionário. Antes dele, eu tenho um numeral cardinal. E esse numeral cardinal que vai dizer a flexão que o fracionário vai sofrer. Por exemplo, 1/3 do chocolate. Comi 1/3. 1/3, é meu numeral cardinal. Traz a ideia de singular, traz a ideia de masculino. Logo, o fracionário vai ficar no singular masculino, 1/3. Comi 2/3 do chocolate. 2 é meu numeral cardinal, está no masculino e tem a ideia de plural. Logo, terços, que é o fracionário, vai para o plural, concordando com 2 e fica no masculino. Comi 1/3 parte do chocolate. 1 é meu numeral cardinal, feminino singular. Logo, numeral fracional, terça, fica no singular e no feminino. Comi 2/3 parte do chocolate. 2 é meu numeral cardinal. O fracionário terças vai para o singular, vai para o plural e é feminino porque concorda com 2, ok? Então, o fracionário concorda com o cardinal que o antecede. E os coletivos? Eles variam apenas em número. Os numerais coletivos não sofrem flexão de gênero. Não existe feminino e masculino. Apenas o masculino ou apenas o feminino. Tá bom? Eles não sofrem essa variação de gênero, apenas de número. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou falar assim, ó, o semestre passado foi cansativo. Os semestres foram cansativos. Mas eu jamais vou dizer, os semestres foram cansativos. A palavra semestre não tem feminino. Eu posso fazer apenas a variação de número. Estava no singular e vou para o plural. O semestre, os semestres. Comprei 1 dúzia de ovos. 1 dúzia, comprei 3 dúzias. Observe que dúzia está no singular e dúzias está no plural. Ok? Então, tem essa ideia de coletivo aí, ela sofreu o quê? Apenas a flexão de número. Não sofreu a flexão de gênero, porque dúzia não tem o masculino dele, tá bom? Só existe o feminino. Ok? 1 quinzena, 2 quinzenas. 1 biênio, 2 biênios. 1 cento, 2 centos. Não existe uma centa, não é, gente? 2 biênios. Tranquilo para vocês? 1/3, esqueci, terceto, 1/3, 2 tercetos, tá bom? Então, o coletivo, ele não tem essa questão da flexão de gênero, apenas de números, tá bom? Que é o número singular e plural. Veja, vamos ver a flexão só para te relembrar aqui, os cardinais, o 1 e o 2.
vão se flexionar, né? Eu tenho uma, dois, duas. E as centenas a partir de 200. Eu vou fazer 200, 200, 300, 300, não é assim? Os ordinais, eles se flexionam em número e em gênero, ou seja, eles sofrem flexão de masculino e feminino, singular e plural, ok? O primeiro, a primeira. O segundo, a segunda. Os primeiros, as primeiras, ok? Já os multiplicativos são invariáveis. Eles não sofrem flexão de gênero e nem de número, a não ser quando funcionam como substantivo. E aí, nesse caso, vão estar sempre precedidos do artigo, ok? E já os fracionários, o que acontece com ele? Concorda com o numerador da fração, concorda com a palavra parte, tá bom? Eu digo assim, uma parte, duas partes, não é? Um terço, dois terços. Um quarto, três quartos. Observe que eles variam aí, ó. Tem essa variação, né? Só essa variação de acordo com a palavra com o numerador da fração, um terço, dois terços, e com a palavra parte, uma terça parte, uma quarta parte, ok? E os coletivos, como eu já disse para vocês, sofrem apenas a flexão de número, não sofrem a flexão de gênero, né? Uma dúzia, duas dúzias, uma quinzena, duas quinzenas, o semestre, os semestres, o biênio, os biênios, um cento, dois centos, tá bom? Os numerais coletivos, apenas flexão de número. Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido aí o raciocínio relacionado à questão dos numerais. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através da nossa sala virtual de WhatsApp para esclarecer as suas dúvidas comigo, tá bom? E no mais, eu agradeço pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijos, se cuidem.